nada mais desafiador do que se relacionar, do que conseguir manifestar aquilo que você deseja e então que o outro consiga te ouvir com clareza, compreender as tuas demandas e te responder correspondendo às tuas expectativas. Esse sim é um mundo praticamente fictício entre você falar, o outro ouvir e entregar aquilo que você espera. Existe um caminho a ser feito, existe uma forma de isso acontecer e é isso que eu vou te entregar aqui nesse vídeo. Quero começar te contando que é nas relações que os nossos maiores desafios encontram espaço para surgir. Nós somos seres relacionais. A nossa constituição, aquilo que nós somos feitos, o material de que nós somos feitos, ele é o resultado de muitas interações e de muitas relações. Isso desde o nosso nascimento. Então, a nossa primeira grande e influenciadora da forma como vamos nos relacionar no futuro, obviamente, são as nossas relações familiares. Ali é a fonte de tudo aquilo que vamos ser no futuro. Passamos as outras relações da nossa vida repetindo, repercutindo aquilo que aprendemos nas nossas primeiras relações. E olha que desafiador. Nas relações é que as nossas piores dores têm espaço para surgir. Nas relações de adulto, por exemplo, se eu tenho uma dor lá da minha infância relacionada a uma dor de abandono, quando eu estiver me relacionando na vida adulta, muito provavelmente algo que o outro possa fazer vai servir de gatilho para que eu acesse essa minha dor de abandono e então manifeste agora numa relação de adulto, num outro contexto, num outro lugar, acesse aquelas minhas dores lá da infância, que podem ser dores reais de abandono, como nesse exemplo, ou então uma percepção interna de abandono. E olha a complexidade e a riqueza disso. E então, se agora, nessa relação de adulto, aonde surge essa minha dor lá da minha infância, eu der conta de encontrar um lugar melhor para ela no meu coração, de forma ativa na relação, me expondo a novas situações aonde esses gatilhos de abandono surjam e eu reconheça que agora eu posso ter um vínculo mais seguro e um vínculo mais adulto, então eu posso curar aquela minha dor. Eu posso encontrar um novo lugar. Então as relações, elas são a nossa maior fonte, onde emergem as nossas dores, mas não é por acaso, porque nessa vida nada é por acaso, é porque é nessas relações também que tem o nosso maior potencial de cura, de reprocessamento traumático, de encontrar um lugar melhor para tudo aquilo que nos bloqueia. Já fui longe demais com esse assunto. Vamos fechar essa caixinha e trazer então que eu vou contar para vocês que a gente tem algumas estratégias para poder se comunicar de forma adequada, e as que eu vou trazer aqui são baseadas na teoria de apego de Bowlby e na comunicação não violenta de Marshall Rosenberg. Elas são um compilado padrão ouro de tudo aquilo que funciona nessas teorias, para que você que já leu os livros, já estudou essas teorias e quer se refrescar um pouquinho, possa acessar, e você que não as conhece, não perca o teu tempo ou que não dispõe de um tempo para ler toda a teoria. Eu te conto aqui algumas coisas essenciais que você pode colocar na prática no teu dia a dia, lembrando que não é uma aula teórica, então eu não vou esmiuçar a teoria em si, os parâmetros, os pontos, mas vou te contar como usar ela na prática de um jeito eficiente, para que o outro te escute. Então, deixa eu dar uma espiada aqui nos meus... deixa eu dar uma espiada aqui no meu resuminho para não esquecer de te contar nada. E tem uma outra pesquisa de um outro livro muito interessante, que são, na verdade, um compilado de algumas pesquisas e que originou o livro Jeito Harvard de Ser Feliz, e ele conta que
o quanto de relações saudáveis a gente tem ali por volta dos 50 anos, vai dizer muito de como é a nossa sensação de vida sendo vivida e a nossa longevidade. Mais um parênteses. Como a gente sabe que as nossas relações são relações saudáveis? Relações saudáveis são aquelas em que a gente pode encontrar um lugar onde a gente se nutre daquelas relações. Então, relações onde a gente consegue se nutrir, relações em que a gente nutre e relações em que a gente troca, onde a gente é nutrido e onde a gente nutre em igualdade. Então, existem algumas relações onde a gente existe nessa relação para ser nutrido, aonde ali é o lugar de a gente se nutrir, se abastecer. E existem algumas outras relações aonde a gente tem a capacidade de transbordar e de nutrir o outro. E existem outra categoria de relações aonde então a gente nutre e é nutrido com igualdade. E isso é muito importante que a gente identifique quais relações são quais e exerça o papel em cada uma delas. Para que a gente, então, se a gente tá lá na relação em que ela existe para que a gente se nutra, a gente tá lá achando que a gente precisa nutrir, aonde é que a gente vai se nutrir? Aonde? Em que lugar? Então a gente faz uma bagunça aí, a gente fica realmente bagunçado. E como a gente sabe que uma relação é nutridora, que uma relação é benéfica, que uma relação, por exemplo, relações de amigos, são relações onde a gente nutre e é nutrido. Se eu tô numa amizade onde somente eu nutro e o outro não me entrega nada em equilíbrio, é uma relação onde eu vou me desgastar, onde eu vou estar o tempo todo a serviço do outro, e aí talvez por algumas coisas pessoais, e o outro não vai me entregar nada em troca, ou eu não consigo tomar nada em troca do outro, então não é uma relação em equilíbrio. Relações de amigos é da categoria relações onde a gente nutre e é nutrido em igualdade. E como saber se está acontecendo? Um dos parâmetros é a nossa percepção de estar sendo nutrido, de estar enchendo o nosso tanque emocional, de estar lá rindo. Porque com amigos a gente não fica lá enchendo espacovado o amigo, desabafando de todas as mazelas da nossa vida. Amigos servem para que a gente vá lá, dê risada, tome um café, passeie, se divirta. E o nosso maior indicativo de que essa relação está sendo benéfica é o quanto de espontaneidade a gente consegue entregar nessa relação. A gente consegue se sentir espontâneo, feliz, leve, nutrido. A gente volta para casa com a sensação de tanque cheio e não com a sensação de exaustão. Fui de novo para longe, né? É outro assunto. Vamos voltar aqui para te contar que então as nossas amizades elas são extremamente relevantes e elas influenciam na nossa capacidade de longevidade, na nossa capacidade de sentir que estamos conectados com a vida, de realmente de influenciar na nossa saúde, não só emocional, mas na nossa saúde física. Então, para que o outro me escute, algumas coisas precisam acontecer. Eu posso o quê? Amarrar ele numa cadeira, fechar a boca dele com uma fita e gritar nos ouvidos dele para que ele me ouça. Essa é a estratégia número 1. Não é. Mesmo se eu fizer isso, muito provavelmente nessa situação o outro não estará me ouvindo. Percebem a diferença? Uma coisa é que o outro perceba as palavras que eu estou falando. Outra coisa é que o outro esteja realmente ouvindo aquilo que eu estou falando. Uma coisa é você ouvir as palavras que o outro está dizendo. Outra coisa é você ouvir realmente a mensagem que ele está te entregando. Rubem Alves tem um trecho lindo sobre isso e eu separei aqui para vocês. É 2 frases maravilhosas. Escutar é esquecer aquilo que se sabe. É suspender o que se acredita ser verdade em função do outro. É deixar-se ser invadido pelo mundo do outro como se fosse único e exclusivo. E fazer uma viagem aventureira sem mapa prévio. Escutar-se é perder-se. É deixar-se levar pelo outro
que nos guia por caminhos nunca antes trilhados. E assim, escutando, somos surpreendidos pelo inesperado, pelo novo, pelo nunca antes imaginado. O início aqui para mim é o mais desafiador e o lugar que a gente menos consegue se encontrar nas relações. Escutar é esquecer aquilo que se sabe. Percebem a grandeza disso? Quantas vezes alguém foi falar com você e ao começar a ouvir o que o outro está te contando, você se sente ameaçado internamente e por se sentir ameaçado, vai para um lugar defensivo e então já começa prontamente a imaginar ou montar as respostas que você vai dizer. E ao estar nesse lugar de quem está buscando qual resposta dar, não ouve o que o outro tem para te dizer. Não escuta a mensagem que está sendo dita. Então, o comunicar-se não é simplesmente falar, é encontrar um estado de conexão aonde o outro está disponível e você também, para esvaziar-se e poder ouvir. E como fazer isso na prática? Bora, vamos lá. A primeira coisa de todas é, você precisa estar se ouvindo. Você precisa estar conectado com as tuas necessidades. Como você quer manifestar a necessidade para o outro se você sequer reconhece quais são as tuas necessidades, negligencia as mensagens do teu corpo, que as tuas emoções te entregam o tempo todo, vive no piloto automático, no modo trator, entre telas, funções, família, trabalho e sequer está habitando o teu corpo, tua alma está sempre no futuro, sempre no passado, jamais no presente. Como você quer manifestar para o outro o que você sente se você não está conectado com isso? Então a primeira coisa é você estar centrado naquilo que você precisa. É muito mais efetivo manifestar aquilo que você precisa, do lugar de integridade, de um lugar onde você está em conexão com aquilo que você sente, do que simplesmente você estar esbravejando coisas que você precisa, que você sequer tem realmente certeza que é aquilo que você precisa, ou são coisas que muito provavelmente você mesma deveria se abastecer e aí estar ali exigente em relação ao outro. Como, por exemplo, você está se sentindo cansada, você se negligenciou, você não abasteceu os teus tanques emocionais, ao invés de você olhar para isso com carinho, desenvolver recursos, tirar tempo de autocuidado, regular o teu sono, regular a tua alimentação, fazer o basicão bem feito, você está se sentindo desconfortável, você vai lá e começa a cobrar do outro. Ah, eu tô triste, é porque você não me dá atenção. Ah, eu tô ansiosa, mas é porque alguém não me entregou uma tarefa que precisava e no fundo nem é tão verdade assim, e você vai lá e cobra do outro. Então o passo 1 e fundamental é habite o teu corpo. Reconheça as tuas necessidades. Identifique aquilo que você precisa. Para aí, depois, você manifestar para o seu cônjuge, para a sua equipe de trabalho, para os seus amigos, para quaisquer relação que você frequenta. Então, sim, esse é o passo número 1. Manifeste com clareza e comunique-se com clareza com você mesmo. O segundo ponto é no que está ancorado essa tua manifestação de desejo. Vou explicar. A gente é muito astuto. Meu público, eu atendo bastante homens, até não tenho uma base tão pequena de homens, mas a minha base maior são sempre mulheres. E mulher é danada, né? Mulher tem sempre uma cartinha na manga e o pedido, às vezes, não é um pedido, é um dar corda para se enforcar. Sabe que o homem não vai conseguir dar conta daquele pedido ou ele não deu conta de algo e então ela tá ali chateada, tá querendo dar uma reinada e começa a fazer pedidos sabendo que através daqueles pedidos vai levar o homem para um lugar onde ele vai se enforcar e então ela vai poder dizer: viu, eu tinha razão, é isso que ia acontecer mesmo. Mas o contrário também é verdadeiro. Temos alguns homens aqui que às vezes são meio manipuladorzinhos, né? Mas o homem é mais concreto e direto. Mulher que acaba utilizando mais algumas artimanhas
para conseguir o que quer, esperando que o outro adivinhe o que ela quer, e então o outro não é capaz de fazer isso e acaba gerando frustração e acaba gerando então um desentendimento. Deixa eu falar de frustração aqui, porque eu abri esse vídeo falando de como você não se sentir frustrado em relação ao que o outro te entrega. E eu preciso te contar que a frustração ela é sempre 100% resultado das tuas expectativas em relação àquilo que você acredita que o outro vai te entregar. Quando você anula o que o outro a realidade concreta da relação, e você vai para um lugar onde você imagina o que o outro deva te entregar, da forma como ele deve te entregar, e então quando acontece ao contrário, em vez de você se alegrar do jeito possível, você reclama porque não foi do jeito que você imaginou. As relações, vou abrir outro parêntesesão aqui, olha essa aula tá padrão ouro, viu? O que eu estou contando aqui para vocês é o resumo de muito tempo de estudo, de muito tempo de experiência, é conteúdo das minhas mentorias pagas, um resumão, então, assim, curte que tá ouro! A outra pessoa, ela nunca é o que é. Vou te explicar. Vou te explicar. Você já deve ter acontecido de você, por exemplo, conhecer alguém através de uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa dizer assim pra você: nossa, fulana é muito expansiva, fulana é muito desengonçada, ela invade limites, ela é fofoqueira, ela não permite que você fale, ela é alguém que tá falando, e a gente não consegue conversar, dialogar. E então, chega um determinado dia e você vai conhecer a fulana. E quando você conhece a fulana é super receptiva, a fulana te escuta, abre espaço, fala apenas de si mesma e de assuntos gostosos de conversar. E você pensa, o que aconteceu? Por que com a fulana ela é assim ou com a ciclana ela é daquele jeito? Ou então, esse é clássico, né? Esse eu já vivi também. Quando você tem sérias acusações em relação aos teus pais, por exemplo, deles serem assim, megeros, diferentes, agressivos, pouco compreensivos. E aí, quando você conversa com as outras pessoas, as pessoas estão sempre elogiando teus pais por serem sociáveis, parceiros, por serem felizes, e você pensa assim, mas isso, eles não conhecem como ele é dentro de casa. Porque conhecem os meus pais só da rua, em casa eles são diferentes. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque as pessoas nunca são tal coisa. As pessoas são em relação à relação que a gente estabelece. Alguém pode ser maravilhoso para ti e o satânico para outra pessoa. Por quê? Porque nessa relação ele encontrou uma relação de segurança onde ele pode mostrar o que ele tem de melhor, e na outra relação, por algum motivo, ele tende a mostrar o que ele tem de pior. Por isso, quando a gente encontra um estilo de conexão mais seguro, aonde a gente sempre espera do outro o melhor, a tendência é que o outro, nesse lugar, nos entregue o melhor. Isso é ouro. Olha como você pode aplicar isso na sua vida o tempo todo. Esperar o melhor das pessoas e da vida. Não esperar de quem cria uma expectativa ilusória, mas esperar de quem está centrado num lugar onde tem relações seguras, confia nessas relações, não leva as coisas para o lado pessoal o tempo todo e estabelece então relações onde você e o outro podem entregar o melhor de si. Riqueza pura, não é? Riqueza pura, eu sei. Isso transforma o jeito como a gente se relaciona. Primeira coisa, reconhece o que você está sentindo antes de manifestar para o outro, para que o outro seja capaz de te ouvir. Segunda coisa, reconheça o porquê que você quer manifestar aquela coisa. É para realmente manifestar o que você precisa, ou é só para espizinhar o outro, ou é para criticar o outro, ou é porque você quer dar corda para ele se enforcar? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada, porque eu estou abrindo um monte de parênteses aqui, e aí eu vou esquecer de contar o principal para vocês.
Quando você for, o terceiro ponto essencial é, quando você for manifestar para o outro, existem formas de manifestar. Quando você manifesta algo que você deseja, algo que você precisa, algo que você quer que o outro te entregue, isso precisa ser de um lugar onde você sempre é 100% responsável. É diferente você dizer, eu preciso de tal coisa porque eu me sinto assim e é importante que isso aconteça, do que eu quero que você faça isso, ou eu preciso que você faça isso. É diferente. Eu posso dizer, eu me sinto desconfortável quando você fica no celular, quando está comigo. Para mim é muito desorganizador que isso aconteça. Eu ficaria muito feliz e muito mais aliviada se você pudesse, quando estiver comigo, estar na minha presença. Esse é um jeito de manifestar. Eu me sinto muito insegura quando você não me conta alguma coisa. A gente pode conversar sobre isso quando você fica mandando mensagens e eu tenho a impressão que você esconde. De novo, estou trazendo exemplos de relação, mas são contratos do casal. Você pode manifestar isso não quer dizer que o outro vai começar a te mostrar todas as mensagens. Você pode simplesmente acordar que para você é importante que ele largue o celular quando estiver na sua presença e vocês encontrar um lugar do meio aonde vocês tenham acordos, onde ele ceda e você ceda. Agora, é diferente você estar ali cobrando o tempo todo para que ele largue o celular, por exemplo. Cada casal vai funcionar de um jeito diferente, mas o exemplo aqui é que você manifesta de forma clara como você se sente. Você pode dizer, eu te amo muito, mas eu me amo ainda mais e para mim é importante que você esteja presente, porque isso me desorganiza. Caso isso seja possível para você, a gente pode se manter nessa relação. E se o outro não ceder de jeito nenhum naquilo que é importante para ti, nos teus pontos inegociáveis, é uma relação que não pode continuar. Então você observa o que você está sentindo, por que você quer manifesta de a forma como você manifesta, você se coloca em primeiro lugar. E uma lembrança básica, né? Quando a gente está fazendo um pedido para outra pessoa, um pedido sempre pode ter um não como resposta. Se eu faço um pedido para outra pessoa e quando ele me fala não, eu me ofendo, isso não foi um pedido, isso foi uma exigência. Aí não é um pedido. E nas relações de adultos são pedidos claros e negociações o tempo todo. Deixa eu ligar aqui a luz, vamos ver. O sol foi baixando e minha imagem foi escurecendo. É importante levar em consideração também que existem alguns estilos de conexão. Bowlby, na sua teoria do apego, ele entrega que existem 4 tipos de formas de se relacionar. O apego seguro, o apego evitativo, o apego ansioso por agradar e o apego desorganizado. São formas que as pessoas se relacionam baseado na vida que eles tiveram lá na infância, nas suas primeiras relações. Isso é determinante para a forma como eles se relacionam na vida adulta, e é na vida adulta, nessas relações, que se manifestam essas dores, e é na vida adulta e nessas relações que essas dores podem também serem renegociadas, podem se tornar uma potência, podem ser melhoradas. Se você tem interesse em saber mais sobre isso, logo, nos próximos dias, eu vou lançar uma masterclass onde eu vou ensinar como identificar os teus tipos de apego, identificar os teus tipos de conexão, saber qual é a origem, olhar para isso com carinho, renegociar e poder seguir na vida mais livre. Então eu vou falar sobre o estabelecimento de limites e vou falar mais sobre como essa comunicação não violenta, essa comunicação mais assertiva, de um lugar onde eu manifesto o que eu sinto, aonde eu faço pedidos claros, e desse lugar é impossível que o outro não te ouça. Pode ser que ele não concorde, pode ser que o outro tenha a própria versão e que você também precisa estar disponível para ouvir. Mas a comunicação vai ser uma comunicação de adultos.
Esteja presente no teu corpo, consciente das tuas necessidades. Manifeste, reconheça o porquê você está manifestando essas necessidades. Manifeste de forma clara. O outro não tem bola de cristal. Manifeste de forma clara, assertiva. Lembrando que pedidos são diferentes de exigência e lembrando de que pessoas são diferentes entre si, se relacionam de formas diferentes, respeitando a forma como o outro se relaciona, respeitando a forma como você se relaciona e dentro dessa relação construir lugares cada vez mais seguros, assertivos, aonde você se sente ouvido, reconhecido. Bora colocar em prática e depois me contem como foi.